Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Carmo, um podcast voltado à evangelização, um podcast que veio para contribuir com você, que participa junto com a gente nessa caminhada rumo ao somatório, né? Ajudar as pessoas, ajudar os colegas e amigos. E como todas as semanas, né? Hoje nós temos um convidado especial, né? Para falar um pouco da renovação carismática, de um evento que está chegando nesse final de semana. Então seja bem-vindo, meu amigo Emanuel. Uma boa noite aí a todos que estão em casa aí. E queria que você se apresentasse um pouco aí para as pessoas que não lhe conhecem ainda. Boa noite, Micael. Boa noite, os ouvintes, os que estão nos acompanhando. Esse belíssimo podcast, né, do Carmo Arapiraca, que veio para trazer essa evangelização, que veio também para falar ao nosso coração a respeito da evangelização, da nossa missão enquanto diocese. Eu me chamo Emanuel dos Santos, eu sou casado com a Mariana há 10 anos, tenho uma filha e estou servindo ao Senhor no movimento Renovação Carismática há 20 anos, né? Hoje estou na coordenação da Diocese de Penedo, né? Da RCC Diocese de Penedo, e faço parte do grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, no bairro Nova Esperança. É uma alegria, como falei, fazer parte desse maravilhoso momento de evangelização em nossa diocese e também na cidade de Arapiraca. E com certeza, Emanuel, a gente vê esse trabalho, essa correria, né? Não só sua, mas de diversas pessoas que buscam contribuir com essa caminhada, buscam contribuir nesse rumo a essa evangelização, vamos dizer assim, né? E a renovação carismática, a gente vê que todos os anos, né, sempre inova, vem buscando trazer palestrantes, vem buscando nos seus grupos, em suas paróquias, né, sempre está fortalecendo essa questão dessa união, dessa questão do trabalho, de conhecimento, de participar junto com a comunidade nas paróquias. E os eventos, a gente vê que são eventos de grande porte. Posso dizer assim, né, porque graças a Deus eu já participei de vários e a gente vê que é casa cheia, é casa lotada, onde todos correm ali e buscam, né, receber o Espírito Santo, busca se engajar, estar junto com vocês. E essa semana nós temos aí um evento estadual, a nível estadual. Congresso estadual. Congresso estadual, onde todas as paróquias estão se organizando, se envolvendo para somar forças e evangelizar, né? E eu queria que você comentasse um pouco, primeiro a gente falando um pouco da RCC diocesana, né? E mais à frente, no finalzinho, a gente vai tratar um pouco mais do congresso, mas queria que as pessoas que estão em casa multiplicassem esse vídeo, compartilhassem esse podcast, para que aquelas pessoas que ainda têm dúvida, né, Emanuel, eita, mas qual a paróquia, quais são os dias, porque tem paróquias que, conforme a semana, diversificam, né? Ou é todos os dias? Não, tem o dia do grupo de oração, né, em cada paróquia. Nós temos na nossa diocese de Penedo 85 grupos de oração cadastrados no escritório da Renovação Carismática, né? Tem paróquias que têm mais de um grupo de oração, né? 3, 4, 5 grupos de oração, e cada comunidade tem um dia diferente do grupo de oração. Por exemplo, aqui na nossa do Carmo é dia de terça-feira, né, com nosso irmão diácono Arimateia, né, mas em toda a diocese, né, está espalhado os grupos de oração, né, evangelizando com o grupo de oração nessa dinâmica, né, do carisma, renovação carismática, né, um carisma de louvor, de oração, um carisma de clamar a efusão do Espírito Santo, né, o batismo no Espírito Santo. E eu diria que um dos carros-chefes dos nossos grupos de oração é o anúncio querigmático da palavra de Deus, onde a palavra de Deus é anunciada, né, como boa nova, e onde as pessoas têm essa experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, uma experiência de conversão, uma experiência de salvação, uma experiência pessoal com Jesus, onde muitas vidas são transformadas, né?
muitas pessoas são impactadas pela graça e o batismo no Espírito Santo. Interessante que a primeira vez que eu entrei num grupo de oração, as portas estavam abertas, né? Graças a Deus, e eu fui impactado com esse anúncio da Boa Nova, né? Eu tinha uma barreira, uma dificuldade grande comigo, e eu não me sentia amado, eu não achava que era possível viver esse amor, né? Mas uma palavra que foi anunciada lá em 2004, né, onde eu entrei num grupo de oração, não tinha expectativa de vida, eu não tinha sonhos, eu não tinha projetos, mas essa palavra que diz assim: e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E naquele dia, né, eu fui impactado e o amor de Deus foi derramado no meu coração, na minha vida, e eu pude, a partir daquele momento, experimentar a graça do Espírito Santo. E daquele dia em diante eu não quis mais, Micael, deixar de vivenciar, de participar e de beber dessa graça. Meu amigo, de vez em quando eu tenho a oportunidade, né? Como a gente vai se dividindo, existe a RCC, existe a adoração, existe a Pascom, existem vários grupos na diocese, nas paróquias, justamente de pessoas, né, que se engajam com o intuito de servir, que se engajam com o intuito de ajudar, de somar forças, né? Exato. Mas sempre que eu posso, eu corro, né? Venho participar do grupo de oração da RCC aqui na paróquia, às vezes vou na Santa de Virgens, e a gente vê que é algo diferente, né? É que nem você fala, a gente só precisa, na verdade, estar aberto. A partir do momento que a gente está aberto, que a gente se abre para receber o Espírito Santo, que a gente se abre, se entrega, né? Se entrega ali, a gente vê que aquilo ali, quanto mais você vai bebendo, né, da água, quanto mais você vai ganhando conhecimento, vai entendendo o sentido da renovação, você vê quanto que isso faz bem, né, Manuel? Você vê a diferença que vai tratando e trabalhando em você. E muitas pessoas, às vezes, terminam não participando, Emanuel, né? Terminam não querendo intensificar esse fluxo, até por falta de conhecimento, mesmo que existe em todas as paróquias e com a frequência, né? É verdade. Interessante assim que essa experiência do grupo de oração, e eu recordo assim, no início da minha caminhada, eu ouvia muito falar sobre renovação carismática, sobre grupo de oração, mas por não conhecer, por não saber o que era, do que se tratava, né? No início eu fazia parte da Crisma, do grupo de Crisma, né? E os nossos catequistas, inclusive um dos catequistas era o padre Manuel Sabino, que no tempo ainda era, vamos dizer assim, ele era professor e ainda não tinha entrado no seminário, né? Não era seminarista. Então ele incentivava e os demais catequistas para que a gente participasse de um movimento. E o último que eu pensava antes de entrar num grupo de oração era a renovação carismática. Eu entrei na Legião de Maria, participei de outros movimentos, fui conhecendo, inclusive também entrei para ser acólito, coroinha, né? E no tempo era o padre Aldo, que saudoso, né? Monsenhor Aldo, e na nossa paróquia, a paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, e ele dava todo o apoio, né? E você falou aí dos encontros, né? O primeiro encontro que eu fui da renovação carismática foi o encontro de cura e libertação do padre Xuste, lá no ginásio do Quintela, né? Na época, quem era o coordenador diocesano era o Arimateia, né? A gente não tinha muita noção, né, da questão de coordenador diocesano, paroquial, de grupo de oração, né? E eu fui. Como eu cheguei nesse encontro? O padre Aldo me chamou e disse: olha, final de semana vai haver um encontro aí da renovação, eu quero que você vá como olheiro. E eu fui, né? Eu cheguei lá, nunca tinha visto falar da renovação carismática, não sabia o que era grupo de oração também. E começou lá os momentos de oração, eu comecei a ficar assustado, mas aquela curiosidade, né? A gente fazia aqueles círculos de oração,
né, onde as pessoas começavam a orar em línguas, começavam a profetizar, a ministrar os dons carismáticos, e as pessoas diziam, fecha os olhos. Eu não fechava os olhos, eu sou olheiro, né? Então eu ficava de olhos bem abertos, eu queria saber o que estava se passando, tudo, porque eu precisava retornar para o padre e dizer o que foi que aconteceu. Então, terminou o encontro e algo me chamou a atenção, né? O fervor da oração, a entrega das pessoas, e aquilo ficou marcado no meu coração, só que aquilo que eu tinha visto no encontro eu precisava passar para o padre. E depois, lá na frente, eu fiquei sabendo que tinha grupo de oração na minha comunidade. Foi quando eu fiz essa experiência do batismo no Espírito Santo que verdadeiramente começou a transformar a minha vida, né? Porque eu era um jovem, assim, não parece, mas eu era muito arrogante, eu era muito ignorante, né? Eu dava resposta, né, nas pessoas, não respeitava. E eu vivi uma fase um coração muito endurecido, Micael, e os que estão ouvindo, né? Coração bem pedrificado mesmo. E eu digo assim, foi uma ação poderosa do Espírito Santo para aquebrantar o meu coração, né? Porque a experiência com o Espírito Santo fez com que eu começasse a desejar uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de oração. Eu não rezava, eu não sabia o que era passar 2, 3 horas de oração. Eu não sabia o que era ler a palavra de Deus, né? Então, a partir dessa experiência, eu tomei gosto pela palavra, pela oração, pela leitura, comecei a ler livros, conhecer mais da igreja, rezar o Santo Texto que eu não rezava, e tudo isso começou a fazer a diferença na minha vida, a partir do momento em que eu tomei essa consciência, né, de que o Espírito Santo é vivo em nós, né, é vivo na minha vida. Então eu comecei a viver uma vida diferente a partir dessa experiência. E é interessante que vocês, quando vão ganhando esse poder, essa experiência, né, vão aprimorando, vocês vão contagiando as outras pessoas, né? Porque sem querer vocês terminam sendo referência. Exato. Né, Manuel? E é que você fala, mas eu preciso já estar preparado, dizer assim, não, eu vou entrar no grupo de oração para rezar. Não, tudo tem um trajeto. Um processo, né? Tudo tem um processo, tudo tem um caminho. A gente também, quando vem participar, se dispor a ajudar, hoje mesmo, a gente aqui no começo, meu amigo, um sufoco, né? É que nem a gente fala, todos nós que vemos participar do podcast, a gente vem se doando, né? Exato. Hoje teve 2 colegas que realmente, meu amigo, estavam vindo de Palmeira dos Índios para cá e no meio do caminho enganchou o carro, resumindo, não conseguiram chegar. A gente tinha 2 opções, nós dois, ou não fazer, ou dizer assim, não, vamos pedir o Espírito Santo que dê tudo certo, vamos fazer a nossa parte e vamos tocar para frente. E tá caminhando. No começo a gente tá aqui, ó, se aperreando, houve umas falhazinhas, mas assim, o intuito da gente é maior, né? Teve umas pequenas falhazinhas no começo, teve um chiadozinho aqui no áudio aqui, gente, mas assim, como o coração da gente tá aberto e como o intuito desse bate-papo, dessa conversa é evangelizar, né? A gente tem certeza que termina superando essas pequenas coisas. E os grupos de orações, todas as vezes que eu participei, eles sempre traz essa base. Ele sempre traz a importância da oração. É aquilo que eu digo. A gente não tem um costume, principalmente os homens, eu vou falar assim, né? Uhum. Todos os dias ter aquela disciplina de rezar. Mas a partir do momento que a gente começa, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, meia horinha por dia, 1 hora por dia. Então, assim, tudo é você entender o bem que lhe faz, né? E você buscar ter essa disciplina. A partir do momento que a gente busca ter essa disciplina, né, aprendendo com os grupos de oração, a gente vê que a gente se fortalece. A gente vê que a gente começa a criar uma base, né, mais sólida na caminhada. Exatamente. Você tocou num ponto fundamental, né? No início da nossa caminhada, da renovação carismática, a gente trabalhava 5 pedrinhas, né? Que é a oração, o louvor, a Santa Missa, e a gente foi disciplinando a nossa experiência, a nossa vivência carismática
nessa dinâmica de estar em oração diariamente, ler a palavra de Deus, fazer o nosso louvor, e a gente vai crescendo, vai amadurecendo, né? À medida em que a gente vai praticando essas práticas espirituais, a gente vai se preparando, como você falou no início. A gente não já chega no grupo de oração já sabendo de tudo. A gente não chega aqui já tendo todo o conhecimento, né? Tem um processo, uma caminhada onde Deus vai lapidando a gente, onde Deus vai trabalhando a gente, formando, para que a gente chegue a um momento, né, para dizer assim, não, eu estou pronto para assumir uma missão, né? Tem mais ou menos 20 anos de caminhada, de renovação carismática católica, mas, por incrível que pareça, né, o quanto valeu a pena lá atrás, no início, eu senti esse chamado de, Micael, pregar a palavra de Deus, de ser pregador. E eu esperava aquele entusiasmo de ser relacionado para pregar um dia no grupo de oração. Ficava naquela expectativa, né? E um dia vai chegar e nada de chegar esse dia. E de repente, né, começaram a colocar eu rezando o terço no grupo de oração. Aí chegava cedo, estava lá, né, fiel, rezando o terço. Depois os irmãos foram introduzindo, vai fazendo um minutinho de oração aí, vai, e a gente vai aprendendo, perdendo medo, né, porque a gente chega, como você falou, nos encontros da renovação, sempre muita gente, e querendo ou não a gente fica, né, com medo de anunciar a palavra de Deus numa grande multidão, e a gente vai perdendo medo, né? Eu tinha um medo muito grande de microfone. Quando a primeira vez que eu peguei no microfone, né, eu fiquei tremendo igual vara verde, né? Então, comecei a anunciar, comecei a pregar a palavra de Deus, e no dia que eu fui pregar a palavra de Deus, a minha coordenadora, primeira coordenadora do grupo de oração, disse, olha, você não vai ser um bom pregador. Aí começou a me corrigir, né? Lá no início eu fiquei um pouco chateado. Eu disse, meu Deus do céu, eu me preparei, né? Rezei, estudei, anotei tudo direitinho, mas a correção foi fazendo com que eu fosse melhorando, né? Então, é importante esse processo, né, de correção, de amadurecimento, né, onde eu fui vendo os meus erros, fui vendo onde eu precisava melhorar, e graças a Deus, assim, muitas coisas melhorei, né? Preciso ainda melhorar, mais ainda, mas o Espírito Santo vai capacitando, né? A partir do momento que a gente diz, eis-me aqui, e o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Mas é interessante você falar que tem pessoas que chegam e dizem, rapaz, olha, você não vai ser um bom pregador por causa disso, mas dentro dos grupos precisa-se essas correções. É porque às vezes a gente, quando está entrando, está com tanta boa vontade, está com tanta... que como a gente não tem aquele amadurecimento suficiente para entender algumas coisas, né? Não é que a gente erre. A gente erra, mas não... como é o contrário, a gente erra, mas não por intenção. Por intenção, é. E a partir do momento que existem pessoas mais maduras, que nos corrigem, mas com o coração também aberto, que é isso que a gente sempre fala, né, Manuel? A partir do momento que as pessoas fazem uma crítica positiva, vamos dizer assim, isso, né, nos ajuda, né? Ajuda na caminhada. Porque e o interessante que... a gente que não tem experiência, às vezes... fecha o coração, ou desiste, né? Ou desiste. Agora você chegou, eu ia dizer. Quantos irmãos na caminhada, por não saber aceitar uma correção fraterna, acaba desistindo, acaba deixando de lado uma missão que Deus tinha, né? Eu não sabia um dia chegar a uma coordenação da diocese, fazer parte da equipe do programa Jesus Te Ama, jamais imaginava. Para mim isso era muito distante, né? Mas foi a partir dessas correções fraternas, foi a partir, e eu louvo e bendigo a Deus que houve essas correções, que houve essas pontuações. Olha, você precisa melhorar nessa parte, você grita demais, você faz isso e tal, vai melhorando, vai ajustando, e quando a gente chega em um determinado momento, a gente diz, não, já valeu a pena, né? Passar por todo esse processo onde Deus fez a obra dele, né? É que você fala, Manuel, eu acredito que as correções, quando vêm de bom coração, elas ajudam. Elas ajudam, elas somam, elas realmente fazem uma diferença, né? Porque a partir do momento que a gente começa a se corrigir, mas começa a entender
que aquela correção não é para o nosso mal, né? É normal, é aquilo que você disse. Sou corrigido, não dá para mim não. Eu já me magoo, vou sair, já me chateio. O grupo de oração, pensei que era todo mundo se ajudando, aí um critica, outro critica, mas gente, crítica, a partir do momento que ela é positiva, ela traz lá na frente um crescimento para a gente enorme. Ela fortalece todo o grupo, ela fortalece a gente. E o interessante é que nos grupos de orações, não precisa só de pregador, né? Precisa de pregador, precisa intercessor, de músico, precisa de pessoas que se disponham a tocar, a cantar, a ajudar, a organizar. Então, assim, cada um que resolver participar, saiba que tem o seu lugar, saiba que tem um acolhimento, né? É verdade. Hoje a Renovação Carismática, ela tem, em média, 12 ministérios de serviço, né? Ministérios de pregação, né? Formação, onde tem todo o conteúdo, né, formativo do movimento, onde a pessoa passa pela fase querigmática, a fase formativa, né, para se engajar num grupo de perseverança. Então, dentro desse processo, as formações específicas, né, de intercessor, do Ministério de Oração por Cura e Libertação, né, e também tem os ministérios que nós chamamos de Ministério de Vida, Ministério para as Crianças, né, que a gente já começa a evangelizar desde a infância, né, as crianças, os adolescentes, né, e também os jovens, né, o Ministério Jovem. Tem muitos grupos de oração que têm esse carisma de atrair a juventude, né, de ter muitos jovens. Nós temos na nossa diocese grupos de oração que têm uma cara totalmente jovem, né. Nós temos também o Ministério para as Famílias, que é um ministério que evangeliza as famílias dentro do grupo de oração, que muitas vezes chega um casal, né, num grupo de oração, passando por uma situação, aí vê outro casal que já está no ministério, acolhe aquele casal, começa a rezar por aquele casal, pela missão daquele casal. Eu e a minha esposa, nós coordenamos, né, na coordenação do Aldo, o Ministério de Oração, o Ministério para as Famílias, durante 4 anos na coordenação. E nós vimos o clamor das famílias, vimos as graças sendo derramadas também na vida das famílias, e eu acho belíssimo esse trabalho de evangelização com as famílias, né? Eu me identifico muito, e até o programa Jesus Te Ama, sempre eu procuro trabalhar temas também voltados para as famílias, porque é uma realidade muito grande. As famílias são atacadas o tempo todo pela mídia, né? Enfim, diversas situações que tentam desestabilizar a família. Então, a gente procura estar evangelizando a família e a gente louva e bendiz a Deus e vê os frutos, né? Quando a gente percebe uma família sendo restaurada, uma família que estava numa situação quase de separação, a gente, muitas vezes, a nossa porta bateu, pessoas pedindo socorro. Eu me lembro, um dia, um jovem foi até a nossa casa, conduzida por um irmão, um membro do grupo de oração, e aquele jovem dizia: olha, não tenho mais jeito, eu vou tirar a minha vida. E eu disse: não, senta aqui. Acolhi ele na minha casa e nós começamos a conversar com ele, a partilhar. E tudo ele dizia: olha, não tenho saída, não dá mais, não adianta, o que você falar, o que o padre disser, nada vai tirar a nossa convicção. Eu disse: não, já aquilo que a gente fala não vai mudar, então vamos pedir a intervenção de Deus. Nós podemos orar por você, nós podemos clamar ao Espírito Santo por você, ele fique à vontade, mas não vai mudar. E eu disse uma palavrinha que ele, assim, tocou muito ele. Eu disse: olha, se a partir do momento que a gente orar por você e nada mudar no seu coração, na sua mente, eu vou fazer um desafio, eu vou deixar de ser evangelizador. E o interessante é que nós começamos a orar, eu, a minha esposa, esse outro missionário que conduziu esse jovem até a minha casa. Nós oramos por ele
né? E de repente eu estava de sandália, eu senti as lágrimas cair nos meus pés. Ele estava sentado na cadeira e as lágrimas começavam a pingar nos meus pés. E a gente continuava intensificando. Quando nós terminamos a oração, ele em silêncio levantou, nos deu um abraço e não falou nada. Daquele dia em diante, aquele jovem saiu, né? A gente perdeu até o contato com ele. Interessante que um dia eu e a minha esposa nós fomos jantar num restaurante aqui em Arapiraca e um garçom veio nos atender. Quando aquele rapaz passou, que olhou para mim, ele lembrou. Aí ele: você lembra de mim? Eu disse: lembro, com certeza. Aí ele disse: olha, naquele dia Deus tocou profundamente no meu coração e eu saí dali já com um outro pensamento. Ele disse: eu posso lhe dar outro abraço? Eu disse: com certeza. Ele me abraçou, agradeceu por demais e assim, a gente vê a ação do Espírito Santo, né? Nós somos só instrumentos, nós só deixamos a graça de Deus fazer. E assim, é um dos testemunhos que a gente presenciou, mas quantas pessoas, né? Deus deu a oportunidade de a gente entrar na vida dessas pessoas, né? E levar a palavra de Deus, orar por essas pessoas, escutar. A gente percebe hoje que muitas pessoas estão sedentas, né, de pessoas para partilhar, para desabafar e também receber oração, né? A gente percebe que as pessoas muitas vezes procuram esse refúgio, né? Esse socorro, né? Estão carentes, vamos dizer assim. É verdade. Vezes, né? E é interessante você falar isso aí, porque a partir do momento que você orou, né, fez uma oração e o Espírito Santo atuou naquele momento, veja que a gratidão da pessoa, né? Você salvou vidas, vamos dizer assim. E da mesma forma que você testemunhou isso aí, quantas e quantas vezes eu já tive a oportunidade de presenciar, não de orar e interceder, mas de presenciar, né, outras pessoas também orando em pessoas, orando em línguas, fazendo oração e salvando famílias, salvando pessoas. É aquilo que você falou, Emanuel, tem momentos da nossa vida que, por mais que você ache loucura, mas não é. Você está desorientado, você está sem rumo, está sem saber. E uma pessoa, tanto que faz a oração, quanto aquela pessoa que encaminha, né? É canal da graça de Deus. É canal, né, da graça de Deus, agora você falou. Porque saiba você que está assistindo, que não é só as pessoas que oram, mas você também pode ser um canal da graça de Deus só em realizar uma ação. De dizer assim: não, eu conheço aquela pessoa, eu sei de uma pessoa que está passando por uma dificuldade pesada, vamos dizer assim, e eu vou convidar aquele colega, eu vou convidar aquele amigo para ir comigo no grupo de oração. Às vezes você, eu vou no grupo de oração da paróquia X, fui ali e não me identifiquei. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas tem a paróquia Y, não é isso? Por que eu falo isso? Porque como eu já fui em várias paróquias, eu sei que cada uma delas tem pessoas diferentes. Tem carismas, tem um jeito de ser diferente, né? Carismas pessoais diferentes. Então, de repente, eu estou vendo o Emanuel pregando aqui e eu sinto empatia maior ali, digo: poxa, gostei demais. De repente ele vem para a do Carmo. Rapaz, o Arimatea ali, rapaz, adorei. Quantas pessoas não elogiam o Arimatea aqui com as pessoas que fazem o grupo de oração da do Carmo. Outros vão para Santa de Virgens, tem um Paulinho lá, tem um pessoal. Então, assim, existe oportunidade, existe opções que a gente precisa buscar as pessoas e encaminhar. Exatamente. O acolhimento faz toda a diferença, né? Quando a pessoa chega numa comunidade, se sente amada, se sente acolhida. Eu me lembro, você falando aí nesse ponto, né, no dia que a palavra de Deus entrou no meu coração, né?
todo mundo foi embora da igreja e eu fiquei chorando até 11 horas da noite. E o interessante é que os intercessores, né, o pessoal do grupo de oração, aquele núcleo que estava ali, ficaram pacientemente me esperando, não me expulsaram, não foram lá dizer, por que você está chorando, já está na hora de fechar a igreja, não. Tiveram a paciência de esperar eu enxugar as lágrimas, porque assim, a ação de Deus na nossa vida às vezes é tão forte que a gente não se contém, né? Deus vai lavando, vai curando, vai transformando o nosso interior, né? Então, os irmãos ficaram lá até 11 horas da noite, esperando eu terminar de chorar, para me dar um abraço, para me escutar também e dizer, olha, próxima semana a gente está aqui de novo, né? Então, foi uma experiência maravilhosa e muitas pessoas também chegam numa comunidade, de repente não é bem acolhido, não simpatizou com aquele pessoal que está ali. A gente tem pessoas do nosso grupo de oração que mora praticamente no extremo da cidade, atravessa a cidade inteira para participar do grupo de oração, e as pessoas dizem, a gente já foi em outros grupos de oração, mas aqui a gente se encontrou, aqui Deus fez a obra, aqui Deus falou ao nosso coração. Então é isso, né? Essa experiência do Espírito Santo, né? Onde as pessoas contagiam. A gente lembra a passagem de Atos dos Apóstolos, né? Que veja como ele se amava, e isso cativava a simpatia das pessoas, né? Isso fazia o diferencial, porque eles podiam rezar, mas outros também rezavam, eles podiam conviver de uma forma, mas também outros também tinham outros estilos, mas o que chamava a atenção era o amor entre eles, né? Então nós devemos assim sempre cultivar o amor, a comunhão, a unidade, e essa graça faz com que o Espírito Santo chegue ao coração de mais pessoas, né? E esse ano, agora, teve o aniversário, né? Exatamente. Da renovação carismática e do programa Jesus Te Ama. Né? Eu queria que você também falasse um pouquinho dessa festa linda, porque foi um lindo evento, né? Que exatamente. Aconteceu ali na Cana Ficho ali, que... nós tivemos 2 anos, assim, praticamente de pandemia, sem poder fazer um evento de aniversário, né, da Renovação Carismática e do programa Jesus Te Ama, porque a data do nosso aniversário sempre fica ali no mês chuvoso, um mês frio, né, e onde essa questão da gripe estava, né, contagiando muita gente. Então a gente, por direcionamento do nosso bispo, ficamos 2 anos sem fazer o aniversário do programa Jesus Te Ama e da Renovação Carismática, mas quando foi agora nós tivemos essa graça, essa oportunidade de mobilizar, né, toda a Renovação Carismática, também pessoas que ouvem o programa Jesus Te Ama, para vivenciar 2 dias de oração, de louvor, e foi muito bom, bem participativo, bem celebrativo, né, onde nós tivemos um programa Jesus Te Ama ao vivo, com os apresentadores. Tivemos também a presença do Emanuel Stênio, da Canção Nova, fez um show oracional maravilhoso, e foi um dia assim de muita oração, né? E muitas pessoas testemunharam que foi uma bênção de Deus, né? Foi uma experiência contagiante. É que a gente fala, foi uma experiência única. Exatamente. Cada evento é uma experiência única. Por isso que a gente fala que muitas vezes a gente tem pessoas que se envolvem, se engajam a montar uma estrutura, montar esse evento, fazer uma logística para acolher, para que dê tudo certo. E as pessoas, às vezes, terminam perdendo a oportunidade, Emanuel. É incrível que, às vezes, está lá a oportunidade para se evangelizar e terminam não fazendo um esforço diferenciado para participar. E naquele momento desses encontros, a oração, quando todo mundo, é que você disse, o Emanuel Stênio, quando começa a pregar, quando começa a cantar, quando começa a louvar, que junta aquela multidão de pessoas, não tem aquela pessoa que não se contagie, que não sai ali com o Espírito tocado Santo, na graça de Deus, saia né? tocado na graça de Deus. Por isso que até a gente falou, não, hoje vamos reforçar, porque esse final de semana, né, juntando todos que participaram já do evento da RCC, né, com mais aqueles que deram bobeira, não participaram, mas que agora têm a chance de correr e participar. Temos também 2 dias, né, não é isso?
Exatamente. O nosso congresso estadual ele é itinerário. Acontece a cada 2 anos em uma diocese diferente. O último foi na Arquidiocese de Maceió, né? Só que naquele período estava online, era o tempo de pandemia e nós não teve a oportunidade de ser aberto para todo o público. Agora nós temos essa oportunidade, vai ser aqui na Diocese de Penedo, aqui na cidade de Arapiraca, no Casa Blanca, casa de show e eventos, um local climatizado, bem organizado, com estrutura para estacionamento, né, alojamento também. As pessoas que vêm de outras cidades podem se alojar no local ou, se preferir, né, nós temos aqui vários hotéis, pousadas, né? Não sabia que tem alojamento não, é? Nós temos um espaço lá onde nós organizamos um alojamento, né? Um acampamento para o pessoal, né? Trazer traz o seu colchonete, né? Traz os seus pertences de banho, né? De cama, e pode se alojar no local. É só uma noite, né? O pessoal vai passar lá. Então, assim, é um local climatizado, com toda a estrutura de palco, de som, de iluminação, tem uma acústica excelente. Então, nós podemos, assim, oferecer nesse final de semana um maravilhoso encontro. Nós teremos a presença especial da Kátia Rode, ela que já foi coordenadora nacional da Renovação Carismática e hoje ela está no Instituto do Caris, né? Faz parte da equipe, né, da América Latina, porque cada região do planeta existe uma equipe, né, formada pelo Papa Francisco para representar essa corrente de graça que é a renovação carismática no mundo inteiro. Então a Kátia ela faz parte da equipe de coordenação, né, do CARIS, que é esse instituto, né, de comunhão, de fraternidade. Então ela vem pregar para nós o sábado, vai estar aqui conosco também o padre Luiz Antônio. Muita gente conhece, é um padre assim, daqui do estado de Alagoas, da Arquidiocese de Maceió. Ele sempre faz live com o Geraldinho, né? Isso é bom. Ele sempre está na mídia, é uma pessoa assim muito conhecida. O padre Luiz Antônio vai estar conosco. O nosso coordenador estadual, João Paulo, vai estar conosco também, vai pregar para nós. Também vamos ter a presença do nosso bispo, Dom Valdemir. Vamos ter a presença do Fabiano, que é do coordenador estadual da pregação. Palmeira dos Índios, ele vai estar conosco. O nosso diretor espiritual do estado, o padre Samuel, que é daqui da Diocese de Penedo. Isso. E o nosso diretor espiritual diocesano, que é o padre Ediran. Ele vai estar conduzindo um momento de adoração também. Vai ser um encontro fantástico. Começa no sábado, 8 horas da manhã, né? Porque é uma programação que se estende até o domingo à tarde. Isso é bom. Né? E o show oracional no sábado à noite com Emanuel Stênio. Ele vai estar conosco mais uma vez, né? Para quem não teve a oportunidade, né, dando a chance de participar. Agora. Quem perdeu a oportunidade de participar do show, porque foi maravilhoso. Todo mundo que foi, né, gostou demais e já tem gente dizendo: eu quero ir de novo, né, eu quero participar de novo. Eu não tive a oportunidade de estar de forma presencial. Realmente eu estava num compromisso externo, estava fora da cidade, mas eu não vou mentir, assisti todinho de pelo forma YouTube, online, né? Se de forma online foi bom, imagine para quem estava de forma presencial. Eita, Micael, eu estou assistindo de forma online, eu estava em outra cidade, estava em Pernambuco, Recife, por motivos maiores, né? Justifica quem está aqui na região, em Maceió, em Arapiraca, região circunvizinha não vir. Gente, não justifica. É diferente. Tem que aproveitar o momento, aproveite a oportunidade. Vocês não tem como se arrepender. Eu participei a última vez lá no Casa Blanca lá com vocês. Você participou, foi? Nossa Senhora. Foi muito bom, né? O evento é bom, o almoço, a quentinha é uma delícia. Tudo é bom porque é a simplicidade, né? É a união de todos. Você vê ali, eu digo assim, que no evento com uma imensidão de pessoas dessa, né? Não tem como sair tudo 100% perfeito, ou 100% perfeito. Perfeito, né? Mas até nos momentos que eu vi um pouquinho de aperreio, ali faltou algumas quentinhas. Rapaz, as pessoas que estavam servindo as quentinhas foram almoçar 2 da tarde, 3 da tarde e outra, com fome
mas rindo, porque atendeu as pessoas que estavam no evento e algumas que faltaram, entendeu? Todo mundo brincando ali, dividindo um com o outro, esperando chegar as outras 2h30, 3 da tarde, foi que foram almoçar. Mas primeiro se viram as pessoas. E a gente vê que outras pessoas entenderam. Então é um conjunto, né, de pessoas, de fraternidade, de união, que estão juntos ali naquele momento. E meu amigo, é que nem eu disse, na hora de cantar, na hora de louvar, na hora de rezar, fervor, né? O fervor ali, o Espírito Santo habita ali, é contagiante. Não tem como você comparar assistir online está presente, né? Está presente, né, Manuel? E fica o nosso convite especial para você que está nos acompanhando, você que vai ver essa live, né, posteriormente, a vir participar do nosso congresso estadual, 2 e 3 de setembro, no Casa Blanca. Você pode fazer a sua inscrição lá no local presencial ou você pode antecipar, né, pelo site rccalagoas.com.br. Nós já estamos no 3º lote, né, de inscrição, foram feitos 3 lotes de inscrição, estamos já no 3º lote. Né, criança até 12 anos tem um valor simbólico, né, nós vamos ter o congressinho também para as crianças. Às vezes os pais não sabem onde colocar os seus filhos, se pode levar ou não, pode. Nós vamos ter o congressinho para as crianças, onde tudo que vai ser evangelizado, passado para os adultos, também as crianças vão estar vivenciando aquela mesma experiência, só que na forma de criança, na forma deles, na linguagem deles, né? Exatamente. E nós vamos ter assim a inscrição para os adultos, né? A partir de 12 anos já paga o valor do adulto e, como nós falamos, traga o seu colchonete, traga o seu coração aberto, a palavra de Deus, que vai ser uma bênção, né? Vai ser maravilhoso. E para que todos tenham ciência, Manuel, qual o valor que ficou? O valor da inscrição? O valor da inscrição com todas as refeições é R$100, né? Tem o almoço, a janta, o café da manhã, isso, do sábado e domingo. A janta do sábado, o café da manhã do domingo e o almoço do domingo. E o almoço do domingo. Exatamente. Tudo por R$100. R$100. Gente, é simbólico. Locar uma Casa Blanca, um local de evento, estrutura de som, estrutura de apoio, vai ter o apoio para as crianças. Eu já participei, é um evento maravilhoso. É que nem você disse, Manuel. Para algumas pessoas, Micael, pode pesar um pouco. Olha, a gente sabe que não é fácil para ninguém. Exatamente. Mas a gente sabe também que algumas pessoas podem deixar de gastar esse valor com outras. Com lanche aqui, o lanche ali, a gente abre mão um pouquinho de algumas situações para ter o prazer de participar do evento. E também tem um valor, sem as refeições. Se a pessoa que mora próximo, ou de repente quer levar o almoço, ou já vai sair de casa, né, tomar do café, ela vai pagar R$34 e vai participar dos 2 dias do evento. Quer dizer, não tem desculpa, né, Manuel? Quem quiser almoçar, café da manhã, almoço, já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Aqueles que preferem ir para o evento, vai em casa, volta para o evento, vem para cá, tem a opção também. Então veja que, Micael, é R$100, é só para quem tem dinheiro? Não, gente. O evento ele é grande. Né? Um evento grandioso. O fervor é gigante, vale a pena. Estou dizendo que já participei, vou participar, vale a pena esse esforço, vale a pena correr atrás dessa bênção, né? E o show do sábado à noite nem se fala, né? O evento, porque não é um show, é um show oracional. Oracional. Né? Onde as pessoas têm realmente uma experiência com Deus através da oração, das canções do Emanuel Estênio, né? Todo o encontro está sendo bem organizado, está sendo preparado, né? E essa experiência que nós fazemos num congresso é uma experiência única. Cada encontro tem uma experiência única, mas a primeira vez que eu participei de um congresso foi marcante na minha vida. Eu nunca mais esqueci. Inclusive, a pregadora foi a Kátia. Tá vendo aí, em 2014, lá na Arquidiocese de Maceió. E tinha também o pregador Reinaldo Bezerra, que foi um dos pioneiros da renovação carismática, né? E foi uma experiência marcante. Eu nunca mais esqueci daquele momento que nós vivenciamos ali e ficou registrado
porque isso sela cada vez mais o nosso comprometimento com Deus, a nossa missão, né? A gente realmente tem certeza daquilo que Deus... Porque lá Deus fala conosco, né? É verdade. Lá Deus fala diretamente ao nosso coração. E é um momento que você encontra todo mundo lá participando, né? Você encontra os colegas, amigos, você faz muita amizade lá, as pessoas são acolhedoras. Então, assim, é um momento de levar a família, não só participar, mas levar os filhos, levar o esposo chama a esposa chama o esposo, chama os colegas, chama os amigos, e tem essa oportunidade de estar com todas as pessoas que participam nas paróquias, geralmente se encontram. É um momento de lazer também e confraternização dos intervalos. Exatamente. Os intervalos, às vezes, na hora do almoço, na hora de um lanche, rapaz, o pessoal partilha o bolo, conversando, né? É um momento magnífico, vamos dizer assim, né? Exatamente. A gente vive e celebra a fraternidade, né? A gente se torna irmãos. É até assim uma coisa curiosa, que às vezes eu tenho muita dificuldade, Micael, de gravar o nome das pessoas, mas a gente lembra do rosto, né? A minha memória é visual, eu consigo gravar, né, o rosto da pessoa, mas assim, a gente se trata como irmão, e onde a gente se vê, ô irmão, né? Então é maravilhoso, porque ali a gente vai criando esse vínculo de comunhão, de amor, de unidade, e é maravilhoso a gente celebrar, né, e viver esse jeito de ser igreja, Renovação Carismática Católica. Então, assim, reforçando o convite, sábado agora, o congresso estadual, né, no Casa Blanca, começa 8 da manhã, sábado, o dia todo, à noite temos o show, não é isso? Isso, finaliza às 10 horas, né, com o show. 10 da noite, né? Exatamente. 10 da noite finaliza ou começa o show? Finaliza com o show, é. Pronto. No domingo, logo cedo, 8 horas da manhã. 8 da manhã, é só cochilar. Cochilou, acordou, volta lá, porque não pode perder tempo. E o encerramento assim, né? às 16 horas, com a missa, nosso bispo diocesano, Dom Valdemir, vai estar conosco. Já marcou. Está correndo, um canto para outro, mas marcou presença. Vai estar junto com a gente lá, fazendo, nos dias esse privilégio de participar junto com toda a renovação. E você que está em casa, por isso que a gente pede. Vamos aproveitar. Pega essa live, coloca para os amigos, para os colegas e convida. Lembra lá amanhã no trabalho, tá? Ei, tá sabendo do evento da Renovação Carismática? Fortalece esse convite, vamos multiplicar para encher a casa, para que todos possam participar, possam ter o prazer e a graça, né, de vivenciar um evento nesse porte. Exatamente, é uma alegria muito grande da gente que está organizando e já na expectativa, né? Na certeza do agir de Deus, né? Da ação do Espírito Santo, e com certeza muitas pessoas que de repente estão necessitadas, né? Esse encontro ele é aberto para todos, porque às vezes quando a gente diz assim, é um evento da Renovação Carismática, né? E às vezes as pessoas dizem, não, só vai quem é de grupo de oração ou quem é coordenador. Não, é aberto para todos, né? Você frisou bem, né? Envia para os seus amigos, chama, convida, né? Às vezes a gente sabe de alguém que está passando por uma situação difícil, por uma pessoa que está com depressão, com uma tristeza profunda. Eu costumo dizer assim, que as portas, quando está aberta, é uma oportunidade que Deus dá, né? E tem muitas pessoas que às vezes assim está procurando ou está em busca de uma última chance. A última chance e a última resposta sempre é de Deus, né? Então, quando nós buscamos a Deus, Deus ele tem a capacidade de mudar o cenário da nossa vida. Basta que a gente dê essa oportunidade para o Senhor. Isso é muito bom, meu amigo, é muito bom. Nosso tempo está acabando, meu amigo, é voando aqui. A gente passou rápido, né? Problema né? aqui, mas uma hora passa voando aqui, né? Mas assim, é um prazer receber você, meu amigo. A gente é que nem a gente fala, a gente serve, a gente sempre busca se doar, fazer o melhor que tem. Já tive a oportunidade de convidar outras vezes, mas eu tenho certeza que devido à sua correria é verdade. Não pôde vir de outra vez. Saiba que a Renovação Carismática está de portas abertas, né? Verdade. Aqui no podcast do Carmo, aqui na nossa paróquia, graças a Deus, Arimateia, junto com as meninas aqui, toda terça-feira temos esse encontro aqui na nossa paróquia. Santa de Virges é hoje também, que está dentro de Santa de Virges.
é uma maravilha, né? E nada melhor do que fazer esse convite, né? Que foi feito para você. Convide aquelas pessoas que você sabe que precisam, que estão precisando de oração, que estão passando por momentos de dificuldade. Faça essa ação. A partir do momento que você passa a agir na vida das outras pessoas, saiba que lá na frente você vai poder ter o prazer de olhar e dizer, rapaz, eu ajudei aquela pessoa. Eu ajudei ao Micael, eu ajudei, né, ao Emanuel, eu ajudei a José, ajudei a fulano, a cicrano. Tenha certeza que a única coisa que você vai receber é gratidão, é bênção. Então assim, convide, não deixe. Amanhã, convide, fortaleça esse convite para que todas as pessoas vá participar e vamos nos encontrar lá, com certeza absoluta, né, meu amigo? Com certeza. Eu quero agradecer, Micael, esse convite, essa oportunidade de estar partilhando, né, sobre a renovação carismática da Diocese de Penedo, sobre a nossa experiência, né, nossa vivência, né, com Deus a partir do grupo de oração. Para quem não conhece, né, nós fazemos parte do grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, no bairro Nova Esperança. Né? Quiser nos visitar, toda terça-feira nós estamos lá de portas abertas para acolher, para receber, né? E também agradecer essa oportunidade de falar do Congresso, né? Do Congresso Estadual da Renovação Carismática Católica, que é uma oportunidade para muitas pessoas terem uma experiência profunda com o Espírito Santo na graça de Deus. Com certeza, meu amigo, com certeza. E fica o convite para vocês, tá certo? Até a próxima quarta-feira, se assim Deus quiser, às 7 da noite, de 7 às 8 da noite, podcast do Carmo. Compartilha esse podcast com seus colegas e amigos e tenham o prazer de participar. Eu posso dizer isso aí, tá certo? Tenham o prazer de participar desse congresso e na segunda-feira vocês vão ver que vão estar abastecidos do Espírito Santo. Vão estar leves, vão estar bem, vão estar satisfeitos em participar desse congresso aí e receber as bênçãos. Então, grande abraço a todos que participaram junto com a gente. Amém. Cero.